Olá, tudo bom? Sou a doutora Ludmila Rachid, endocrinologista, e hoje nós vamos conversar sobre a obesidade. Isso mesmo, a obesidade é uma doença grave, recorrente e progressiva. Ela tem origem complexa, multifatorial. Ela é decorrente da interação entre genes, fatores ambientais, o estilo de vida e fatores emocionais. Hoje, as nossas principais armas para o combate da obesidade está no diagnóstico precoce e na prevenção. Isso mesmo, quando o médico falar para você tomar cuidado com o peso que não está indo bem, preste atenção. Repense no seu dia a dia. O que você tem de hábitos saudáveis ao longo do seu dia? Em vez de pensar que você vai ficar sem doce, sem as suas guloseimas, pense no que você pode acrescentar no seu dia. Achar que fazer dieta, para perder peso é passar fome, não é simples assim, né? O que a gente precisa é colocar alimentos saudáveis, porque tudo interfere. Por exemplo, o consumo de frutas é extremamente importante, o consumo de vegetais, beber a quantidade de água recomendada ao longo do dia, praticar exercício físico, ter sono de qualidade. Olha quanta coisa você pode fazer e eu nem falei para você retirar o seu alimento industrializado. Claro, os industrializados, eles não são saudáveis. Nenhum industrializado. Eles acabam tendo diversos conservantes, estabilizantes, corantes, que o nosso corpo ele não está pronto para receber. Isso mesmo. Você já pensou nas suas bactérias intestinais? Agora a gente conversa muito sobre microbiota intestinal e obesidade. Você já imaginou que as suas bactérias do intestino, elas não sabem dissolver plástico? Elas não sabem dissolver os corantes? Elas não sabem metabolizar a quantidade de conservante que tem nos alimentos? Isso mesmo, isso já gera ali uma inflamação naquela região e acaba por inflamar o seu corpo todo. Viu como é bem complexa a origem da obesidade? Não é tão simples. Por isso, a gente precisa trabalhar na prevenção. E como que a gente trabalha na prevenção da obesidade? Estimulando os hábitos saudáveis desde pequeno. E esse desde pequeno eu falo que é desde o útero. Isso mesmo, a formação do paladar da criança, ela é feita intraútero. Então, se a mãe já durante a gestação teve um alto consumo de alimentos industrializados, alimentos doces, a criança já vai ter um paladar tendencioso. Se a mãe não fez a suplementação de vitaminas de maneira adequada, a criança também pode sofrer as consequências, inclusive no excesso de ganho de peso. Sim, a gente tem que controlar o ganho de peso durante a gestação. Quem ganha muito peso durante a gestação já pode ter uma alteração genética no bebê, o que a gente chama de epigenética. Uma alteração ali, já intraútero, já deixando aquela criança com uma tendência maior a ficar acima do peso. Outra questão que é extremamente importante é o aleitamento materno. O aleitamento materno está associado a baixo índice de obesidade. Tem diversos estudos mostrando que quando a criança é amamentada, ela tem um menor IMC quando está por volta dos 3 a 5 anos. Ou seja, amamentar é extremamente saudável, tanto para a mãe quanto para o bebê. Mas fique tranquilo, imagina que você não conseguiu amamentar, não está perdido. Aí nós temos ainda outras armas aí para combater a obesidade, como por exemplo, a introdução alimentar de maneira correta. A introdução alimentar, ela deve ser feita por volta dos 6 meses de idade e não antes, como antigamente a gente fazia. E essa introdução alimentar, ela também não começa com suco de frutas. Nós já mudamos esse conceito. O suco de frutas, ele tem alto teor de frutose, o que acaba prejudicando o organismo do bebê. O bebê, ele precisa de alimentos in natura, sem nada. Sem sal, sem nada de industrializados. E ele precisa sentir o sabor de cada grupo alimentar de maneira separada. Os industrializados, eles devem fazer parte da criança, de preferência, a partir dos 2 anos de idade. Mas a gente sabe que é complicado, então a partir de 1 ano de idade, você já pode, passar para o bebê a alimentação própria da família, desde que a família tenha uma alimentação saudável, certo? E logo ir introduzindo os industrializados aos poucos. Açúcar apenas após os 2 anos de idade. Não tem jeito, a introdução precoce do açúcar já tem alteração do paladar.
E lembre-se sempre, não tem como ter criança saudável, criança comendo bem, criança comendo todos os grupos alimentares se os pais não comem. As crianças e os adolescentes, eles são os espelhos do que a gente tem em casa. Então preste atenção no seu hábito. Você quer ter uma família saudável? Comece a mudança em você. Comece você a comer mais frutas, mais salada, mais verduras, mais legumes. Incentivar a prática de exercício físico. Evitar o excesso de telas. Tudo isso é combate à obesidade. E não só a obesidade infantil, a obesidade no futuro. Você sabia que a cada 5 crianças que estão acima do peso, 4 permanecerão obesas na vida adulta? Isso mesmo. Então, cuidado com o excesso de peso. Ele tem diversas consequências para a vida adulta. Ele está associado à morte precoce, a câncer, a doenças cardiovasculares, alterações de articulação, a própria alterações psicossociais, como depressão. Então, cuidado, certo? Prevenção é a nossa arma contra a obesidade. Até a próxima!